Fala mestre, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal, mais um vídeo de direito empresarial, mais uma videoaula. Vamos falar hoje sobre o pedido de restituição no processo de falência. Mas antes disso, peço para você que se está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, se quiser pedir algum tipo de matéria, alguma questão para resolver, um conteúdo específico, faça lá o seu comentário. Se você não está gostando também das aulas, pode fazer, não vai sofrer nenhum tipo de censura, ok? Vamos lá então para o nosso slide. Processo de falência, pedido de restituição, os casos de pedido de restituição e o rito seguido por esses tipos de pedido. Antes um lembrete. O processo de falência ele se divide em 3 fases. A primeira fase, que é chamada de pedido de falência ou fase pré-falimentar, a etapa falimentar ou processo de falência, propriamente dito, onde ocorre o concurso de credores, e a etapa pós-falimentar. O pedido de falência, a primeira etapa, a primeira fase do processo de falência, começa com a apresentação do pedido de falência, que pode ser feito pela própria sociedade falida, pelo próprio falido, que seria o caso da autofalência, também pelo sócio minoritário dissidente ou ainda por qualquer credor dessa sociedade. Inicia-se então com a apresentação da petição inicial da falência e se encerra essa primeira fase com a sentença declaratória de falência. Imediatamente se inicia a segunda fase, que seria a etapa falimentar. Essa etapa, que compreende o concurso de credores, ela vai até a decisão de encerramento da falência. E a última, terceira etapa, seria a etapa pós-falimentar, que seria a etapa de reabilitação dos representantes legais. Ok, meu amigo? Então vamos lá, tratando aí dentro agora da segunda etapa, da etapa falencial, a etapa do processo falimentar. Essa etapa compreende uma fase de conhecimento, cujo objetivo inicial seria qual? A definição do ativo e do passivo dessa sociedade falida. De que forma se dá a definição do ativo da sociedade falida? Por meio da arrecadação de bens, que fica a cargo do administrador judicial. Já vimos num outro vídeo aqui no nosso canal os órgãos de administração da falência, O administrador judicial é um deles. Então ele é o responsável pela arrecadação dos bens da sociedade falida. Por meio do depósito dos livros, aqueles livros obrigatórios do empresário, Por meio desses livros, o administrador judicial também pode tomar pé da situação do ativo da sociedade falida e ainda por meio dos pedidos de restituição ou de embargos de terceiro. E o passivo? Como que você faz o conhecimento do passivo da sociedade falida? Por meio do procedimento de verificação dos créditos. Esse procedimento ele começa com a publicação e republicação da relação do quadro geral de credores e ainda por meio de processos, procedimentos de divergência, habilitação de crédito, impugnação de crédito e pela ação rescisória de crédito admitido. Então, como que funciona o pedido de restituição no processo de falência? Como acabei de falar para vocês, quando você tem a definição do ativo, você tem uma etapa de arrecadação de bens, que é feita pelo administrador judicial. Então, o administrador judicial ele arrecada todo e qualquer bem que se encontre na posse do falido, da sociedade falida, e ainda por meio de uma restituição de bens. O professor Valdemar Ferreira utilizava o termo integração e desintegração do ativo da sociedade falida. Então, por meio da arrecadação de bens, que é feito pelo administrador, você teria a constituição, você teria a consolidação do ativo, a integração desse ativo, e aí depois você iria fazendo uma filtragem daquele ativo, retirando aqueles bens que eventualmente estavam na posse da falida, da sociedade falida, mas que não podem ser liquidados para o pagamento dos seus débitos porque pertencem a outras pessoas. E como que você faz essa filtragem
dos bens do ativo? Por meio do pedido de restituição. Quais são as hipóteses previstas na Lei de Falências para os pedidos de restituição? São 4 hipóteses. A primeira hipótese está prevista, olha ali no nosso slide, no artigo 85 caput da Lei 11.101 de 2005. É uma hipótese que trata de titularidade de direito real. Então, como eu falei, o administrador judicial ele arrecada todo e qualquer bem que esteja na posse da sociedade falida. Possivelmente alguns desses bens não pertencem à falida. Por exemplo, bens que estejam alugados ou em regime de comodato, né? Bens que tenham sido vendidos à falida num regime de alienação fiduciária em garantia, que pertencem, portanto, ao banco, a uma instituição financeira. Como que esse proprietário do bem, no caso do locador, do comodante ou da própria instituição financeira, vai conseguir reaver esse bem da sociedade falida, da massa falida, dessa arrecadação que foi feita pelo administrador judicial, por meio do pedido de restituição ou dos embargos de terceiro. Falando especificamente do pedido de restituição. Então, esse primeiro tipo de pedido de restituição, ele vai discutir a natureza da posse que era exercida pela sociedade falida. Vejam, em momento nenhum se trata no mérito dessa decisão do pedido de restituição sobre propriedade. Se houver uma disputa em relação à propriedade desse bem, isso aí vai se dar num segundo momento, por meio do pedido de restituição que é apresentado e vai ser decidido pelo juiz da falência. Só se trata da natureza da posse que era exercida pela sociedade falida. O segundo tipo de pedido de restituição está contido no artigo 85, parágrafo único da Lei de Falências, que seria o caso das entregas de mercadorias a prazo vendidas até 15 dias antes da distribuição do pedido de falência. Então vejam o seguinte, se no primeiro caso nós discutimos aqui a questão da natureza da posse, do direito real de posse, nesse segundo exemplo, nesse segundo tipo de pedido de restituição, nós estamos aqui discutindo a boa-fé daquele comprador que, sabendo da sua situação financeira, sabendo que estava prestes a falir, ainda assim faz uma venda, uma compra a prazo, prejudicando um outro comerciante, um outro empresário, que se fosse sabedor dessa situação financeira do então falido, dificilmente concordaria com essa venda. Dificilmente faria uma entrega de mercadoria para receber a prazo o valor que lhe era devido, sabendo que essa sociedade estava em dificuldade financeira e veio a ter a sua falência posteriormente decretada. Então, esse segundo exemplo, esse segundo tipo de pedido de restituição se destina a proteger a boa-fé desse empresário vendedor. Quais são os requisitos desse segundo tipo de pedido de restituição? Primeiro, não podem ter sido vendidas essas mercadorias entregues antes da falência, né? Se essa mercadoria foi entregue até 15 dias antes da falência, mas antes da decretação da falência foi feita a venda, então não é caso excludente, é caso excludente de pedido de restituição. Esse comerciante que fez a entrega vai ter que habilitar o seu crédito no processo falencial. E o segundo requisito é que esse pedido por parte do empresário que vendeu, que fez a entrega da mercadoria, ele tem que ser formulado antes da venda daquela mercadoria no processo falencial. Evidentemente que se essa mercadoria foi já vendida no processo falencial, para que com o produto dessa venda seja feito o pagamento dos credores, aquele empresário que fez a entrega não vai mais poder pedir a restituição in natura daquela mercadoria entregue. Ok, amigo? Terceiro caso
de pedido de restituição previsto na Lei de Falências? Seria a restituição de adiantamento ao exportador. Esse caso ele está previsto no artigo 75, parágrafo 3º da Lei 4.728 de 1965. Então vejam como funciona esse caso. Quando um empresário vai fazer uma exportação, ele está firmando um contrato com um comprador que se encontra fora do país, ok? Esse contrato, né, se for do interesse dele, ele pode primeiramente chegar num banco aqui no Brasil e fazer o que os bancos disponibilizam aos seus clientes, que é um adiantamento, um contrato de adiantamento de exportação. Então o banco adianta aquela quantia que esse exportador só iria receber posteriormente, né, após a entrega e a conferência desse bem exportado pelo comprador lá no exterior. O banco aqui no Brasil ele adianta a quantia para o exportador, evidentemente com um certo deságio, e o banco se torna, a instituição financeira se torna credora daquela quantia que vai ser paga pelo importador, né, pelo comprador fora do país, futuramente. Porém, o que acontece se após receber o adiantamento desse banco e antes de fazer a entrega da mercadoria no exterior, esse empresário, essa sociedade empresária venha a falir? O banco iria ficar no prejuízo, né? Aquele dinheiro que ele iria receber por conta da exportação, ele nunca vai receber porque a mercadoria não vai mais ser entregue. O exportador veio a ter a sua falência decretada. Ora, como um mecanismo de fomentar as exportações e dar mais garantia aos bancos, de forma que eles consigam oferecer esse serviço de exportação, de adiantamento de crédito, é que foi contemplada essa terceira hipótese de restituição. Então, a instituição financeira vai ter o direito de pedir a restituição daquele bem, né, no caso do dinheiro que foi adiantado para o exportador. É possível a restituição de dinheiro? Sim, é possível, né? Temos inclusive a súmula 417 do STF que trata dessa possibilidade. Então, se você faz uma entrega de dinheiro a alguém, a um falido, uma pessoa que venha a ter a sua falência decretada, pessoa empreendedor individual, empresário individual ou uma sociedade falida, é possível você pedir essa restituição, esteja esse dinheiro depositado num cofre ou ainda depositado no banco, súmula 417 do STF. E é o caso aqui justamente dessa restituição de adiantamento ao exportador. A instituição financeira pode pedir a devolução daquela quantia que foi adiantada ao exportador que veio a falir. E a quarta e última hipótese de pedido de restituição está previsto no artigo 136 da Lei de Falências. Trata dos casos de revogação ou ineficácia do contrato. Também já falamos disso num outro vídeo aqui no nosso canal. Algumas situações em que, estando ou não de má fé, provando-se ou não o conluio do falido, determinados atos que antecedem a falência podem ter a sua ineficácia declarada pelo juízo da falência. Nesse caso, aquele bem vai ser devolvido, né? Vai ser devolvido à massa falida, mas o que aconteceria? A massa falida sofreria um enriquecimento sem causa, um enriquecimento ilícito. Para prevenir isso, então, já que houve a devolução daquela mercadoria para a massa falida, essa mercadoria foi arrecadada e vai ser vendida no concurso de credores, fazendo com que a massa falida sofra, né, experimente um enriquecimento sem causa, é que existe esse pedido de restituição. Então, aquele terceiro de boa-fé que foi prejudicado pela declaração de ineficácia do contrato ou daquele ato de falência, ele pode pedir a restituição do seu dinheiro. Algumas questões aí que são comuns a esses 4 tipos de pedido de restituição. As duas primeiras, as hipóteses do artigo 85 caput e do artigo 85 parágrafo único, que tratam da titularidade de direito real, a posse sobre bens, e ainda
o caso do parágrafo único, a restituição ela se dá em espécie, ou seja, você faz a devolução do próprio bem. Nos dois últimos, no caso do adiantamento ao exportador e na hipótese do artigo 136, essa devolução ela se dá em dinheiro, certo? Naturalmente que naqueles dois primeiros casos também, se não é possível a restituição da coisa, da mercadoria in natura, isso também vai se converter numa devolução em dinheiro. Então, primeira situação aí comum aos 4 pedidos. Outra questão importante que nós temos que lembrar é que esses créditos são créditos extraconcursais, ou seja, quem faz o pedido de restituição da mercadoria ou da quantia em dinheiro, esse crédito é um crédito extraconcursal. Ele não vai precisar aguardar naquela ordem de créditos que nós já vimos aqui também, pelo pagamento dessa quantia. Essa quantia ela é paga com preferência em relação aos créditos concursais. E em relação ao rito dos pedidos de restituição, como funciona isso? Apresentado ao juiz da falência o pedido de restituição, são intimados para manifestação em 5 dias a sociedade falida, né, o falido, o comitê de credores, naqueles casos em que ele tiver sido constituído, não é toda falência que tem comitê de credores constituído, e o administrador judicial. Se qualquer um deles se manifestar, essa manifestação é recebida como uma contestação. O processo segue, então, uma tramitação regular. Se for necessária a produção de provas para verificar ali a procedência ou não desse pedido de devolução, de restituição, são deferidas as provas, são produzidas e finalmente vai para o juiz da falência para que ele decida se esse bem, né, se esse valor em dinheiro deve ou não ser devolvido ao requerente. Se ele julgar procedente, evidentemente que vai ser feita a devolução, seja in natura, seja do valor em dinheiro. Porém, se ele julgar improcedente, se ele denegar aquele pedido de restituição, então essa pessoa, esse requerente, ele vai ter que imediatamente ter o seu crédito incluído no quadro geral de credores, ou seja, ele vai ter que aguardar, né, de acordo com a natureza do seu crédito, pela disponibilidade de dinheiro para que esse seu crédito seja devolvido, já que o bem que ele pleiteava não foi. O juiz julgou improcedente. Dessa sentença, dessa decisão do juiz, que conforme julgue procedente ou improcedente, o pedido de restituição, cabe apelação, recurso de apelação pela parte que se sentir prejudicada. Ok, meu amigo? Ficou claro esses nossos pedidos de restituição? Espero então que você tenha gostado dessa aula de hoje. Lembrando, faça a sua inscrição, né? Faça aí o seu comentário se você gostou do vídeo. Se você quiser algum tipo de matéria específica aí que você esteja em dúvida, pode deixar aqui também. Deixe o seu like e até a próxima. Um grande abraço.